Hoje nós vamos falar com uma pessoa que fez a transição natural de posições executivas para posições não executivas. É o Luiz Augusto Barreto. Ele foi executivo de grandes empresas nacionais e multinacionais, ocupou posições até no Canadá, trabalhou em empresas de capital aberto no Canadá, tem uma vasta experiência nesse setor e hoje ele trabalha como conselheiro de uma organização do terceiro setor, que é a Associação de Ensino Social Profissionalizante, ESPRO, e ele vai falar com a gente um pouco sobre essa experiência de conselheiro, de ser conselheiro. E por que uma organização do terceiro setor? Porque em fundo de pensão a gente já está acostumado e sabe o que todos fazem nessa área de governança. Por que não trazer alguém do terceiro setor, né, Luiz? Que vai trazer um pouco do que se faz fora, que também é governança de conselhos. Sem dúvida. Certo? Então a ideia grande foi essa. Já te agradeço de antemão você ter dedicado esse tempo, viu, Barreto, para estar aqui com a gente, falar um pouco e compartilhar essa sua experiência. Seja bem-vindo ao Te Contei. E fica à vontade se você quiser complementar aí, porque você tem um currículo tão grande que não dá para cobrir tudo. Não, imagina. A gente está sempre disposto a aprender e aquilo que já aprendeu, talvez ensinar. Mas é um prazer, eu agradeço a gentileza do convite. Gosto muito de falar sobre o terceiro setor, que para mim foi alguma coisa que eu fui descobrir um pouco mais adiante da carreira executiva e mesmo de conselhos. Mas, enfim, estou aqui para poder auxiliar no que seja importante. Então já vou pular direto para a primeira pergunta. Você deu o gancho. Você foi muito bem sucedido em posições executivas, você provavelmente recebeu muitos, ainda deve receber até hoje convites para voltar a ocupar posições executivas, entregar resultado para os outros, que você já entregou ao longo da sua carreira. O que motivou você a sair de posições executivas para posições não executivas em conselhos? Bom, talvez porque não houve uma ruptura, não houve uma saída total. Houve uma transição porque quando eu comecei em conselho, na década de 90, eu continuava ocupando posição executiva. E então eu tive, vamos dizer, uma passagem pela qual eu fui ainda ocupando posições executivas, integrar um primeiro conselho, e daí já era exatamente de uma empresa de capital aberto, estrangeira, e no board dessa companhia eu fui vendo o muito que eu precisava aprender para poder, vamos dizer, atuar como conselheiro de uma maneira eficaz, sem misturar com a atividade executiva. Que você exercia paralelamente. Exatamente. Isso durou alguns anos, né? E até que uma virada de chave foi a minha saída da vida executiva para retornar onde eu tinha começado, que era na advocacia, tinha minha banca própria, voltei depois de 18 anos que eu estava fora já em organizações e lá eu fiquei, vamos dizer, fora. Quer dizer, abrindo talvez o espaço para não haver qualquer tipo de conflito, porque daí a minha atuação poderia ser exclusivamente como conselheiro. Interessante. Uma pergunta então com base aí no gancho que você deu. O que você acha necessário, ou melhor dizendo, é importante que o conselheiro entenda do setor onde ele está atuando, ele vai sentar numa posição de conselheiro, vai fazer supervisão de gestão, até que ponto é importante ou não ele entender daquele setor? Bom, ele precisa entender do setor, até porque se o conselho tem, vamos dizer, por função primordial, a orientação geral dos negócios da companhia ou da entidade, é importante que ele conheça, que ele estude tudo que pode sobre aquilo. Mas, evidentemente, ele tem uma formação diversa. Nós temos conselhos, vamos dizer, integrados por advogados, por engenheiros, por técnicos, né, e por pessoas de formação mais geral possível e que acabam se complementando. Eu particularmente, quer dizer, acho muito ruim um conselho em que todos tenham formação idêntica ou formação muito semelhante, porque isso daí inibe o debate, acaba impedindo que os conselheiros, de uma certa maneira, façam um contraponto, e toda contribuição é muito, muito eficaz se puder ser bem aproveitada. Então, eu digo, alguém não deve ter uma formação X e imaginar que isso
não o habilitaria para o conselho. Isso pode fazer de uma maneira muito tranquila, ser um complemento das outras competências que vão ser apresentadas. Não, sensacional. Eu até ia citar aqui, ouvindo você, uma frase de um general da Segunda Guerra, que era o George Patton, que venceu os alemães lá no norte da África. Ele dizia o seguinte: se todo mundo está pensando da mesma forma, então alguém não está pensando. Né? Então, esse gancho que você deu, que é o que o americano chama de pensamento em grupo, group thinking, quando todo mundo vem do mesmo setor, tem a mesma visão de mundo, a mesma experiência e tal, você tem um pensamento meio que único e não tem o contraditório. Exato. Né? Então, lá onde você está hoje, lá no ESPRO, você tem um conselho, você tem, imagino eu, e aí talvez você pudesse ajudar a entender como é que funciona, você tem pessoas de áreas diferentes que sentam nessa organização do terceiro setor, ou vem todo mundo do mesmo setor? Não, não. Nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos pessoal de mercado financeiro, nós temos pessoal da área de marketing, nós temos pessoal com formação, vamos dizer, na área de humanas, porque afinal de contas nós nos dedicamos à formação de jovens aprendizes. É um belo trabalho, diga-se de passagem. E isso tem muito a ver com a área de assistência social. Então, quer dizer, como tornar esse conselho e essa entidade mais eficaz, né? Como tornar mais eficiente e poder entregar aquilo que se espera dela, exatamente devolver para a sociedade essa função de assistência social, de crescimento, de transformação do jovem e de inclusão. Então, até tá fazendo um complemento para quem está ouvindo a gente, que não entende exatamente o que o ESPRO faz, que você acabou de dizer. O ESPRO é uma associação que encaminha os jovens aprendizes que se formaram e têm essa dificuldade em conseguir talvez a primeira posição, o primeiro emprego. Exato. Nós trabalhamos com jovens que vão, vamos dizer, de 14 a 24 anos. Muitos deles ainda estão no colegial, outros já estão na faculdade, mas o desafio do primeiro emprego é, vamos dizer, uma barreira para todos. Eu acho que o que nós fazemos ao trabalhar com parceiros, grandes empresas, multinacionais, que muitas vezes têm processos seletivos dificílimos de serem... Exige experiência. Exigem experiência prévia, entrando como aprendiz, porque, na verdade, a lei de aprendizagem ela foi feita para a inclusão. Ela fala que empresas com mais de 50 funcionários têm que ter pelo menos 5% como aprendizes. Interessante. E esses aprendizes, depois de treinar 2 anos na empresa, 1 ano e meio, quer dizer, a depender do tamanho do curso que ele faz, ele acaba muitas vezes já tendo todo aquele conhecimento, todo aquele treinamento da própria empresa e acaba sendo absorvido. Olha, sensacional, já fica ali. Fica. Nós temos um índice de aproveitamento dos nossos jovens de cerca de 65%. Nossa, que maravilha. É um trabalho maravilhoso, viu? E na parte social, nós trabalhamos com jovens que pertencem a famílias de até 3 salários de renda. Ah, legal. Então, é um universo, vamos dizer, de pessoal que precisa. Então, a gente fala que o ESPRO acaba fazendo. Ele educa, transforma e inclui. Sensacional. E aí me veio na cabeça uma pergunta interessante para você, com a sua experiência. Quanto tempo você acha que um conselheiro, em média, não dá para carimbar, escrever em pedra, mas em média, quanto tempo por mês ou por ano, como você achar melhor colocar, ele deveria se dedicar aos trabalhos do conselho para ter um bom desempenho ali como conselheiro, em média? Seguramente algumas horas por semana, vamos dizer, 8 horas por semana. Legal. Né? É difícil quantificar, mas eu tenho, vamos dizer, uma régua que eu aprendi que para poder ser realmente eficaz, eficiente, um conselheiro não deve participar do que mais do que 5 conselhos. Isso daí, assim, para poder ter um bom desempenho. E aí eu pergunto para você, essa aqui não é tão difícil assim, mas o que você diria que um conselheiro deve fazer e o que ele não deve fazer? Essa é pegadinha, hein? Não, ele deve... Peguei. Opa! Ele deve, primeiro que tudo, se informar, estudar tudo que diga respeito à empresa, ou à entidade, ou à associação da qual ele faça parte. Perfeito. Quer dizer, conhecer profundamente aquele mercado, quais são os desafios. Saber onde está navegando. Exatamente, porque basicamente ele não trabalha, ao contrário do que a lei diz, né, que ele é um representante dos acionistas, mas ele trabalha também para a própria entidade, para a própria empresa. Ele, evidentemente, está inserido na sociedade, então as preocupações dele não devem ser meramente de atenção
à necessidade do acionista ou meramente de atenção às necessidades da empresa. Ele está engajado num todo maior ali, que ele tem que fazer parte dessa empresa de uma maneira eficiente. Eu poderia entender que você está dizendo que quando ele senta na cadeira do conselho, ele tem que olhar como obrigação fiduciária defender o interesse da organização muito mais do que as partes que o nomearam. Ele tem que defender tudo, ele tem que defender, tem que agradar vários senhores. É difícil ser conselheiro. É difícil ser conselheiro. Assim, tem que agradar a quem? A própria entidade, ele tem que agradar os acionistas que o colocaram lá e a quem ele representa, ele tem que agradar todos aqueles que trabalham, quer dizer, todos os colaboradores daquela entidade também. Então ele tem que ver que tudo isso esteja sendo atendido. Evidente que quando surge conflito, você acaba desatendendo um ou deixando um menos satisfeito com aquilo, mas ele está conduzindo as suas coisas da maneira mais adequada. Ele ter muito claro qual é a missão daquela empresa, daquela entidade e quais os meios de que ele dispõe para poder alcançar. Seja, vamos dizer, atendendo àquela expectativa, né, seja do mercado ou do público-alvo ou daqueles que são alcançados pela entidade e pela atuação dela. Legal, adorei. Estamos chegando no final do nosso papo. Eu queria finalizar perguntando algo que eu sempre vou perguntar, né, para os nossos convidados aqui. Se você tivesse que dizer para quem está nos ouvindo, deixar uma mensagem, um ensinamento, o que você destacaria hoje desse nosso papo como algo que eles deveriam ter em mente e agregar valor para eles, seja um novo conselheiro, seja um conselheiro mais experiente? Qual seria a mensagem que você daria? Olha, desse papo de hoje eu destacaria isso daqui. Se você tivesse que dizer para eles, te contei? Bom, o primeiro deles é participe efetivamente. Não seja meramente um ouvinte, não seja meramente um protagonista, sabe? Porque aquela história, a gente aprende nos conselhos, a gente aprende. Muito. Então, o que eu diria, primeiro, participe de uma maneira eficaz. Ouça muito, discuta bastante, não tenha medo do conflito. Não é? Isso daí é alguma coisa que a gente, vamos dizer, sabe. A experiência mostra que isso é inerente à própria atividade. Verdade. Então, de muitas vezes discussões conflituosas pode surgir uma ótima solução, uma solução adequada. E outra coisa, aprenda também com todos aqueles. O conselho é uma fonte muito rica de aprendizagem. É um colegiado. E muitos órgãos, às vezes, trabalham de maneira monolítica. Poder aprender, poder ouvir todos aqueles e poder daí dar a sua contribuição é o que vai fazer o trabalho ser gratificante e muito produtivo. Maravilha. Olha, muitíssimo obrigado, Barreto. Eu só tenho que agradecer a você imensamente ter ajudado a gente aqui a partilhar a sua experiência. E assim, sou muito grato por você ter vindo, tá? Uma alegria. E faremos novos convites, tá certo? Fico à disposição. Eu gosto muito de falar de conselhos e especialmente dos conselhos, daqueles que eu tive a felicidade de poder integrar. Tá bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje e na próxima semana teremos mais um convidado. Muito obrigado.